Bom dia, iremos começar agora o nosso workshop sobre identificação em imagens da coluna no plano frontal. Nosso grupo é composto por Geiser Barros, Isabel Lima, João Vitor e por mim, que é essa Fabiane. A coluna vertebral ela é dividida em cervical, torácica, lombar e cóccix. Iremos abordar por partes, começando pela coluna cervical. A coluna cervical ela possui 7 vértebras, sendo 4 típicas e 3 atípicas. As típicas são C3, C4, C5 e C6, e as atípicas são C1, também chamada de Atlas, C2, Áxia, e C7, a vértebra proeminente. Vamos começar falando sobre as vértebras típicas, onde faremos um recorte para abordá-las. A vértebra típica, ela possui um corpo vertebral pequeno, oval e largo no diâmetro transverso. Possui um processo transverso com forame transversário. Inclusive, esse forame transversário é uma maneira de identificar a vértebra cervical, sendo que possui uma característica que só ela possui. Possui também um processo espinhoso curto e bífido e um pouco inclinado posteriormente. Possui também um forame vertebral que tem forma triangular. Iremos nos ater à vista anterior, à vista frontal, já que é o tema do nosso workshop. Nessa vista anterior da vértebra típica, podemos observar o corpo vertebral, a face intervertebral do corpo vertebral, um unco do corpo, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior, uma face articular inferior, um sulco para o nervo espinhal, que é onde passa o nervo espinhal, e o processo articular superior. Vamos falar agora sobre as atípicas, que são C1, C2 e C7. Começando por C1 e C2, inicialmente C1. Aqui temos uma vista anterior, aqui uma vista posterior, e aqui as características que novamente iremos abordar no plano frontal. Temos aqui a vista anterior, onde podemos analisar o tubérculo anterior, que está no arco anterior do Atlas, tubérculo e o arco, uma face articular inferior, um forame transversário, que é onde a seta está passando, um processo transverso e aqui uma face articular superior. Agora, C2 também é conhecida como áxis. Temos uma visão anterior e uma visão posterior. Na visão anterior, podemos analisar aqui o dente do ápice, o ápice do dente do ápice, uma face articular anterior que fica nesse dente, uma face articular superior, um processo transverso e uma face articular inferior. Aqui temos o corpo e aqui temos um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Aqui temos o arco posterior. Já a C7 é a vértebra conhecida como vértebra proeminente, que temos uma visão anterior e uma visão posterior. É a visão que é a vértebra atípica que mais se assemelha com as vértebras típicas. Nela podemos observar características em comum, como o corpo vertebral, a face intervertebral e o unco vertebral. Tem também um processo transverso, uma face articular inferior, um sulco para o nervo espinhal e um processo articular superior. Olá, pessoal. Vamos falar agora aqui do nosso segmento torácico, né? Que é o maior segmento da coluna vertebral. A gente vai ter 12 vértebras unidas. Essas vértebras, junto com as 12 costelas, o externo, ou seja, o manúbrio, o corpo do externo e o processo tifóide vão formar a caixa torácica. Eu vou usufruir dessas duas imagens aqui no plano sagital para apontar algumas estruturas que vamos conseguir visualizar no plano frontal. Ou seja, a gente vai conseguir ver essa face anterior aqui do corpo da vértebra, o processo espinhoso, que ele é bem comprido e bem inclinado, os processos transversos, a gente não vai conseguir visualizar a fóvea, os processos articulares superiores e inferiores, que a gente também consegue visualizar aqui nessa peça cadavérica do asclépio, e também a fóvea costal inferior. Olhando finalmente aqui para o plano frontal, na visão anterior, olhando esse indivíduo de frente, aqui eu tirei o externo, a gente está na sexta vértebra do segmento torácico, a gente vai conseguir visualizar, como eu disse, o corpo, né, da vértebra nessa face anterior, os processos articulares superiores e inferiores, o processo espinhoso bem alongado e bem inclinado, e os processos transversos bem longos também. Isso vai ser importante.
Aqui nessa visão posterior, as estruturas que nós vamos acrescentar são a lâmina do arco da vértebra e também a fóvea costal inferior. Pensando nessas vértebras unidas, a gente vai conseguir visualizar que aquela fóvea costal inferior, ela vai articular justamente com a cabeça da costela. O processo transverso vai ter uma fóvea aqui atrás que vai se articular com o tubérculo da costela, e os processos articulares superiores e inferiores vão justamente articular as vértebras entre si, formando essa estrutura colunar, né? Coluna vertebral. Na radiografia, a gente não consegue visualizar tanta coisa. A gente só consegue visualizar o corpo da vértebra, né? Aqui essa imagem está um pouco poluída, mas ele desenha o corpo da vértebra e dá para ver que a gente não consegue visualizar o processo espinhoso, processos articulares superiores e inferiores, etc. À medida que essas vértebras elas vão se aproximando do segmento lombar, né, da região lombar, essas vértebras vão tomando maiores características lombares. Então, o processo espinhoso ele já não está tão comprido e inclinado inferiormente. O corpo da vértebra ele está bem maior. A gente consegue visualizar uma mudança no processo transverso, ele está menor porque já não existe a fóvea do processo transverso. E os processos articulares superiores e inferiores também são maiores. E sumiu aquela fóvea costal inferior, né? É bom destacar isso. Nessa visão anterior, a gente está na última vértebra, na 12ª vértebra do segmento torácico. A gente não consegue mais ver o processo espinhoso, como a gente via na T6, na sexta vértebra. Sexta. A gente consegue visualizar o processo articular superior e inferior e o processo transverso, que ele também já está bem menor. Nessa visão posterior, a única estrutura que vai acrescentar é a lâmina do arco da vértebra. Essa é toda a informação que eu preciso passar. Então, muito obrigada pela atenção. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o João Vitor e vou apresentar para vocês a região lombo sacral e o cóccix. Começando aqui pelas vértebras lombares, essa imagem da esquerda, retirada do muro, traz a vista posterior, que é o que mais me interessa, por ser um plano frontal, mas também compara ela com a vista superior. Então, a gente pode ver aqui o processo espinhoso, aqui o mamilar, o transverso, que no caso das vértebras lombares é chamado de coxiforme, e o acessório. Esses três últimos, eles são específicos das vértebras lombares. A gente pode ver também a face articular aqui, a lâmina, o processo articular inferior, o corpo vertebral, o pedículo e o forame vertebral. Essas imagens do Asclépio, elas são boas porque a gente consegue observar algumas características marcantes das vértebras lombares. Além de trazer uma imagem cadavérica real, que é bem interessante, a gente pode ver algumas curiosidades, como, por exemplo, o corpo vertebral ele é bem grande, o forame vertebral ele é triangular e o processo espinhoso ele é quadrangular, curto e pouco inclinado inferiormente. Aqui a gente pode falar melhor da região lombar em si. Essa imagem do Netter não tem a região lombar toda, mas traz L3 articulado com R4 e a gente pode ver algumas estruturas que surgem dessa articulação. A gente tem aqui o canal vertebral passando aqui por dentro, o processo articular inferior de L3 ligado ao processo articular superior de L4 e também dá para ver uma partezinha aqui do disco intervertebral. Aqui a gente tem essa imagem do Asclépio, a região lombar realmente montada, dá para ver 5 vértebras. A gente pode ver os forames intervertebrais e mais uma vez o destaque aqui para os processos espinhosos, né, quadrangulares, curtos e pouco inclinados. Aqui a gente já está tratando do sacro e do cóccix. Nessa vista anterior, a gente pode ver algumas estruturas, como a base do sacro, aqui o canal sacral passando por dentro, o promontório da base do sacro, as linhas transversas, os forames sacrais anteriores. Já aqui embaixo, o ápice do sacro, o processo transverso do cóccix, já começando aqui o cóccix, a base do cóccix e o ápice do cóccix. E aqui a mesma coisa, as linhas transversas, promontório, base, forames, ápice, aqui também o processo transverso do cóccix, aqui já o corno do cóccix, enfim, o cóccix em si, né? Essa região, essa vista posterior traz outras estruturas para a gente, como o canal sacral, começa aqui, terminando no hiato sacral, a crista mediana, as cristas mediais e laterais, que são duas, né? Uma de cada lado. A gente tem também a face auricular e mais embaixo os cornos do sacro e do cóccix, o processo transverso do cóccix mais uma vez e o ápice do cóccix novamente. Aqui a imagem do Asclépio, né, mostrando a crista mediana, as cristas mediais e laterais, o canal sacral terminando no hiato sacral e os forames sacrais posteriores. E o cóccix também é basicamente as mesmas estruturas, corno, processo transverso, base, ápice. Essas imagens radiográficas, né, dá para observar bem essas regiões, e agora a imagem real, né, um raio-x tirado de alguém. Então a gente tem aqui uma vista póstero anterior, que traz algumas estruturas, como o pedículo, do arco vertebral de L2, processo articular inferior de L2, processo coxiforme aqui de L3, bem destacado, lâmina do arco vertebral de L4,
processo espinhoso aqui também destacado, e mais embaixo já dá para ver o sacro. Essa aqui é uma vista anteroposterior mais aproximada, a gente pode ver L1, aqui começa a região lombar, né? A lâmina, o pedículo aqui circulado, processos articulares inferiores aqui na região, processo espinhoso de L4, bem destacado aqui de laranja, L5 termina aqui a região lombar, e aqui já começa o sacro. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E por último, para encerrar nossa apresentação, a gente vai fazer um apanhado rápido de problemas de saúde relacionados à coluna vertebral. A gente vai fazer aí um paralelo entre o que foi discutido e 3 casos comuns de problemas de saúde na coluna, que são de escoliose, fratura vertebral e trauma raquimedular. Então, primeiro começando com escoliose, que é um dos mais conhecidos desses 3 itens. Ela é conceitualmente caracterizada pela curvatura lateral anormal da coluna. E as complicações podem envolver dor, danos na medula espinhal, problemas respiratórios nos casos mais graves e outros. E aqui a gente tem uma imagem comparativa de uma radiografia de uma coluna saudável, que a gente observa que as vértebras estão todas alinhadas na posição correta. E aqui a gente tem 2 radiografias de colunas com escoliose. Nessa primeira a gente observa claramente aqui o desvio laterolateral em forma de S, que coloquialmente a gente chama de postura troncha, né? Que muito provavelmente é o que você que está assistindo agora esse vídeo tá aí meio troncho na cadeira, vou fingir que não estou vendo para a coisa não complicar para o seu lado. E aqui, nesse segundo caso, a gente tem 2 desvios severos em uma única radiografia, em um único paciente. E na escoliose a gente tem as opções de tratamento por fisioterapia, pelo uso de colete ortopédico, que tem a função de impedir que esse desvio se agrave, e em casos mais severos a gente também tem a opção de intervenção cirúrgica. Seguindo aqui, a gente tem a fratura vertebral, que conceitualmente é caracterizada pela perda da continuidade do osso da vértebra. Os sintomas são variados, mas podem envolver dor, inchaço, incapacidade total ou parcial de movimentos, deformidades, posturas anormais e outros. Como forma de tratamento, em casos menos severos, em casos de fissuras, por exemplo, a gente tem a opção de imobilização, com uma cinta ortopédica, por exemplo. Em casos mais graves, a gente tem a opção de intervenção cirúrgica, que, contextualizando, foi o caso de Neymar na Copa de 2014, que ele sofreu uma fratura numa vértebra e foi submetido a um procedimento cirúrgico. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma imagem comparativa de uma coluna saudável. A gente observa que o corpo vertebral dessa coluna, comparando um com o outro, tem o mesmo tamanho, a mesma largura, a mesma altura, a mesma distância de um para o outro. E a gente comparando com a fratura de coluna vertebral por compressão, ou seja, por uma carga muito alta vertical que foi exercida nessa coluna, a gente vê que esse corpo vertebral foi esmagado, que ele está muito menorzinho à altura do que os outros, né, comparando com o superior e o inferior, e que a sua amplitude lateral também está muito elevada. E por último, para encerrar, a gente tem o trauma raquimedular, que é um dos piores casos que pode acontecer na coluna do ser humano. E, conceitualmente, é todo trauma de coluna vertebral que causa uma lesão ou rompimento de forma completa ou parcial da medula espinhal. Por esse motivo, ela é muito comum em acidentes de carro. Para contextualizar um pouquinho melhor, a gente trouxe aqui um caso clínico para ilustrar como é que se daria esse procedimento na vida real, essa lesão. E, em resumo, nosso caso clínico foi um paciente do sexo masculino que sofreu um acidente de motocicleta, foi socorrido pelo SAMU, e ao dar entrada no hospital de trauma especializado, ele alegou que não estava sentindo suas pernas. Os médicos responsáveis fizeram a radiografia do local e uma tomografia computadorizada e chegaram a essas imagens. Aqui, antes de discutir, vou primeiro pontuar que são 2 imagens diferentes, não são do mesmo caso. Aqui é um caso, aqui é outro, mas de forma didática, para a gente ilustrar, a gente vai considerar que é o mesmo caso. Então, primeiro, na radiografia, a gente vê claramente que houve uma interrupção brutal, um corte aqui na continuidade da coluna, o que acarretou também pelo corte da medula vertebral. A gente pode ver isso em mais detalhes aqui na tomografia computadorizada, que onde devia estar as vértebras lombares contínuas, alinhadas, existe um trauma severo com múltiplas microfraturas também. E aqui no meio, que a tomografia não mostra, mas passaria a medula vertebral, que ela também foi comprometida pelo acidente. E o diagnóstico final é que esse paciente ficou com múltiplas fraturas, ruptura traumática completa do nervo espinhal no trecho lombar e que perdeu os movimentos dos membros inferiores. Aqui estão nossas referências. O grupo agradece a todos pela atenção.